contribuído com a obra do Não teremos atividade na quarta noite. Na terça noite, nós teremos uma reunião com líderes e colíderes para as células que serão iniciadas em janeiro. Talvez possamos ajustar o ensaio de terça para quarta. Só essa semana, para poder ajustar. Ok? Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Deixa ela aberta aí primeiro. Isso. Vamos ler alguns versículos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita, se levanta. Por esta causa se afrouxa a justiça, nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Amém, só até aqui. Já aconteceu com você de alguém chegar e dizer algo acerca de uma outra pessoa, em que você duvida, você não acredita, e a única frase que pode sair da sua boca é: fulano nunca faria isso, mas fez. E quando você descobre que aquela pessoa que você imaginava que nunca faria algo, então vem uma decepção, vem uma frustração. Talvez, e acontece com muitas pessoas, por causa de uma contrariedade, por causa de uma insatisfação com o comportamento de outra pessoa, ela simplesmente se afasta. Evita o relacionamento. Acontece. Interessante que ontem mesmo, a título de exemplo, houve algumas situações que nos remeteram a esse raciocínio, ou seja, Elaine, por exemplo, estávamos conversando e ela estava dizendo o valor da amizade, o valor de se ter pessoas na sua vida que possam atravessar os anos, pessoas que você possa confiar, tipo, ser você mesmo, sabendo que esta pessoa compreende você, que ela entende você. A importância de se conservar pessoas na sua vida. E uma outra pessoa, e eu preciso testificar isso, só não posso revelar, conto milagre, mas não conto santo,
me disse o seguinte, ainda ontem: eu vou ficar perto para poder ajudar. Até sei que essa pessoa não deseja tanto, ou por algum motivo ela me trata de uma forma, mas eu vou permanecer perto para poder somar naquilo que eu puder somar. E eu achei isso uma expressão muito forte de amor, porque só o amor pode justificar uma palavra como essa. Porque o amor, o foco do amor é na outra pessoa, não é em nós mesmos. Então, nenhuma atitude de amor vai ser direcionada para o seu bem-estar, para o que você quer, mas em direção a outra. Eu estou dizendo isso em relação a pessoas. Mas e quando não se trata de pessoas, mas se trata de Deus? Tipo assim, quando eu estava refletindo acerca dessa mensagem, me veio uma lembrança de que uma vez eu estive num velório há muitos anos atrás. Estive em muitos outros depois, infelizmente. Mas nesse velório especificamente, havia ali uma senhora que estava aos berros, dizendo: Deus, você não podia fazer isso comigo. Como é que você leva ele? Você não podia ter levado ele. E esta indignação em relação à perda de um ente querido me trouxe a esta passagem de Abacuque. E eu queria refletir entre muitos outros pontos que poderiam ser abordados no livro de Abacuque, mas em linhas gerais eu queria refletir acerca de um contexto em Abacuque. Todo Israel estava consumido pela corrupção, violência, havia roubos, estelionato, idolatria, calúnias, enfim, um estado de caos. E o profeta Abacuque começa o seu livro dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu clamarei e o Senhor não me escuta? Eu vou gritar violência, roubo, destruição, corrupção. Ou seja, e tu não salvarás? No parecer, no entender do profeta, era como se Deus não ouvisse. E ele continua o questionamento: por que você me mostra essa iniquidade? Por que você me faz ver essa opressão? Porque a destruição, o litígio, contendas estão sendo levantadas, estão perante meus olhos, estão diante de mim. E por isso a lei vai se afrouxando, a justiça nunca se manifesta, porque aqueles que são maus, iníquos, perversos, eles estão cercando o justo. E a justiça, ela é manipulada, ela é distorcida. Aliás, muito próximo do que está acontecendo no Brasil, nos dias de hoje. Mas então observa uma coisa: Deus respondeu ao profeta, mas respondeu de uma forma que ele não esperava.
O julgamento de Deus para Israel, em especial Judá, foi anunciar que enviaria o exército dos caldeus para dominar sobre Israel. E o profeta entrou em colapso. Mas como? Eu estou clamando misericórdia do Senhor, estou clamando para que o Senhor entre com justiça, e o Senhor diz que vai enviar um exército dos caldeus para dominar sobre nós. O Senhor sabe que eles são como um exército que domina, é dominante. O Senhor sabe que eles tratam as pessoas como peixes e passam com suas redes, passam com seus anzóis fisgando. Eles tratam as pessoas como seres rastejantes. E o Senhor vai enviá-lo a nós. Algo mais ou menos parecido com isso. E isso nos remete a algo que muitas vezes pode acontecer conosco. É que quando a gente não entende aquilo que Deus está fazendo, porque o que Deus está fazendo, ainda não entendemos, não compreendemos, e então a primeira reação do crente moderno isso é Deus, isso não pode ser Deus, isso é o diabo. Porque na mente pode passar o seguinte contexto: o que é bom para mim vem de Deus, o que eu acho que é ruim vem do diabo. E essa simplificação tira a compreensão dos desígnios de Deus. Quando a gente passa a pensar de uma maneira simplória como essa, como se Deus, ele simplesmente, a função de Deus é atender aquilo que eu quero. Se me agrada, vem de Deus. Se não agrada, é o diabo. E esse texto, eu creio que não apenas o profeta, mas deveria surpreender todos nós. Mas aí aconteceu algo. Ele chega a uma conclusão, que a disciplina do Senhor estava sendo executada. Deus estava disciplinando Israel através dos caldeus. Ou seja, ainda que este exército, que este povo da Babilônia, comandados pelo rei Nabucodonosor, não tivessem a mínima ideia de estarem sendo usados por Deus, mas no seu afã de conquistar, nos seus desejos insanos, no seu jeito de ser, da estrutura do exército, que eles, por questões de domínio, de poder, desenvolviam, Deus usou essa estrutura, Deus usou esse exército, Deus usou esse povo, que não é povo dele, para trazer julgamento sobre Israel. Não sei se embaraça a mente, mas Deus está usando um povo que é contrário aos seus preceitos para trazer juízo sobre o seu próprio povo. Tem gente que tem um conceito, trazendo para a nossa realidade pessoal, tem gente que tem um conceito de que Deus usa só crente. Não, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, nas condições que Ele quiser. Mas continuando, aí no capítulo 2, eu vou ler para você. Quando ele chega a uma conclusão que era a disciplina do Senhor, ele entende a repreensão
ele entende que ele poderia ser repreendido e merecia ser repreendido pelo Senhor. Mas observa que ele começou a ganhar um entendimento. E está escrito: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Eu vou me colocar na posição, eu vou me colocar na fortaleza, eu vou ficar na torre de vigia, para ver o que Deus vai me falar. E também para saber que resposta que eu vou ter de Deus sobre a queixa que eu estava fazendo. Ou seja, quantas pessoas hoje querem, trazendo para a realidade de hoje, quantas pessoas querem que Deus faça algo na vida delas sem que elas se posicionem? Ela não se posiciona diante de Deus. Ela quer que Deus faça as coisas por ela. E isso reflete um comportamento também no meio crente, de querermos resultados fáceis e rápidos, sem dor. Para alcançarmos aquilo que nós queremos, que seja rápido e que não doa. Não foi essa a atitude de Abacuque. E o sentido mais apropriado de Abacuque seria abraço em tempo de angústia. O profeta estava recebendo uma revelação dolorosa, em princípio, no começo, incompreensível, não dá para entender, não dá para compreender o que o Senhor está falando, Deus. Eu acho que, como é que pode ser isso? Tem alguma coisa errada, porque está fugindo ao meu entendimento, eu não consigo entender isso. Depois ele se posiciona, ele entende a disciplina que Deus estava dizendo que daria, ele se posiciona para receber da parte de Deus. Aí Deus dá. Deus dá a direção, Deus dá a orientação. Ele diz: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, escreve a visão de uma maneira que toda e qualquer pessoa possa entender, até quem passa correndo. Porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Todas as vezes que eu li esse versículo de forma isolada, eu tenho que confessar para vocês. Tenho que confessar para vocês que, na medida que eu vou falando, a sede vai chegando e a necessidade de um copo d'água se torna assim algo iminente. Alguém entendeu? Mas é óbvio, uma só pessoa resolve, não precisa de todo mundo. Porque, vou repetir, porque a visão, o William gosta, né, William? Ela foi buscar copo, William. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Quando eu li esse texto de forma isolada, eu disse, gente, que texto maravilhoso. Porque eu pensava só em coisas boas. Você cria uma visão, essa visão vai se cumprir no tempo determinado. Mas ela está sendo conduzida, ela está acontecendo a visão. É o que eu pensava. E ao refletir sobre o contexto do livro todo, veio uma surpresa. A mensagem não é o que eu queria ouvir. O sentido, quer dizer, a direção não era exatamente o que eu pensava ao longo de muito tempo, na verdade. Vocês estão entendendo o contexto, o que eu estou colocando para vocês aqui? Porque a ideia é como viver pela fé em um mundo injusto. O mundo é injusto. Mas como exercer uma fé neste mundo injusto?
assim como o profeta se abalou, também nós devemos ser abalados. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus diz vai ser cumprido. O que Deus fala tem cumprimento. É impossível que uma palavra que tenha saído da boca de Deus, que tenha sido registrada na Bíblia Sagrada, deixe de se cumprir. Mas isso é bom ou ruim? Depende. Ela vai se cumprir. A condenação futura dos babilônios também foi prevista. Olha só. Deus, ele usou um povo para trazer juízo, para julgar o seu povo. Mas por causa do seu comportamento, que ele usou esse comportamento para punir Israel, ele disse que esse mesmo povo também seria punido. E aconteceu. Quando eles invadiram, quando os caldeus invadiram Jerusalém e todo o Judá, eles mataram ao fio da espada a todos aqueles que obviamente ofereciam qualquer tipo de resistência. Levaram cativos dezenas de pessoas, talvez centenas, e deixaram alguns poucos ali na terra. Gente que não poderia ser útil em Babilônia. Mas passado um tempo, Ciro, comandante do exército dos medos e dos persas, ele entrou na Babilônia pelas portas, desviou o curso do rio Eufrates, fez o exército passar pelo leito do rio, e já havia alguém lá dentro, obviamente, porque as portas foram abertas, e eles entraram à noite, e numa noite, eles dominaram o rei Belsazar, que era o rei residente ali naquele momento da história, e dominaram a Babilônia. Ou seja, Deus puniu aquele que ele usou. Mas, credo desse Deus aí. Isso nos leva a olhar algo. Por que Israel estava sendo julgado por Deus? Se você ler o capítulo 2, do versículo 6 ao 20, você vai encontrar os ais. Você vai encontrar, obviamente havia muito mais pecados, havia muito mais ações, mas você vai encontrar ali o roubo. Pessoas que tiravam de pessoas simplesmente para possuir mais. Você vai encontrar ali o estelionato. Pessoas que tiravam de pessoas com engano. E o estelionatário, ainda hoje muito presente, é aquele que engana, aquele que age com fraude para tirar do outro, aquele que vende o que não lhe pertence, aquele que emite cheques sem fundo, sabendo que não possui fundo, sabendo que não tem como pagar. Isso é o estelionatário. A violência, pessoas que usavam de violência, agrediam, matavam para simplesmente para ter poder. Havia ali a idolatria, pessoas que cultuavam seus deuses, não dando honra ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Então, esses pecados foram enumerados por Abacuque. E um deles que eu não mencionei é a calúnia. Aquele que engana as pessoas para obter honra. Se for trazer para a nossa realidade de hoje, seria aquela pessoa que diminui o outro em palavras para poder se engrandecer. Aquele que fala mal do outro simplesmente para criar uma fama, criar uma narrativa contrária àquela pessoa, de modo a trazer prejuízo, desonrando a pessoa.
não reconhecendo a pessoa pelo que ela é. Deus é santo e justo. Quem pode acusar Deus? Quem pode acusar o Senhor? Toda palavra de Deus se cumpre. A profecia para a Babilônia, porque tu mesmo assolaste as nações. Todos os remanescentes dos povos te assolarão por causa do derramamento de sangue do gênero humano e da violência feita a toda a terra e às vilas e todos os que moram nelas. A profecia de Abacuque se cumpriu. E nós encontramos, mas qual a ligação? Hoje nós estamos no tempo da graça, hoje nós temos Jesus, mas entenda que todo o Antigo Testamento, ele reflete, retrata e traz como indício, ele sinaliza, ele aponta para a realidade futura. Nós encontramos em Romanos, aqui ele diz, o profeta Abacuque usa uma frase, acerca que o justo viverá pela fé. E nós encontramos essa mesma expressão em Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. E qual a relação? Paulo está dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui está o nosso chamado. Nós somos chamados para viver através da fé, de uma confiança em Deus, de um apego ao Senhor, reconhecendo a sua santidade e a sua justiça. Aquele que está no mundo, ele não entende, ele não consegue, ele não percebe, ele não enxerga. Ele está tão ocupado ou com a sua própria vida, no sentido de subsistência, de se manter, de cuidar da sua casa, da sua família. Ou então ele pode estar também assim, mas em verdade ele pode estar ocupado com tantas questões, com questões sociais. Ou seja, ele está usando o tempo que Deus deu para viver a vida dele, de acordo com aquilo que ele entende que é o melhor para ele e para aqueles que são dele, para a sua casa, para a sua família, para o seu grupo. E nós estamos vivendo, e eu acho que essa realidade de Abacuque está muito presente, e nós encontramos a igreja do Senhor Jesus, não apenas o mundo, não apenas os agrupamentos de pessoas que vivem lá fora, mas nós encontramos no meio da igreja do Senhor, pessoas que não compreendem porque não possuem temor de Deus, não reconhecem a santidade do Senhor, e não conseguem viver suas vidas de acordo com o que Deus propõe, porque na verdade a sua forma de enxergar o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho para mim. Porque a forma de se conduzir diante do Evangelho é uma forma que não foi anunciada pelo Senhor, é uma forma egoísta no sentido de apenas receber da parte de Deus, porque se Deus é bom, Ele vai me dar o melhor. E Deus realmente Ele dá o melhor, mas nós precisamos entender o nosso posicionamento em Deus, para temer ao Senhor. Se queremos sabedoria para viver essa vida, temos que temer ao Senhor, porque há de se cumprir da mesma forma
Da mesma forma que judeus foram mortos ali na invasão da Babilônia, da mesma forma que foram escravizados por 70 anos, da mesma forma que situações que estão anunciadas na Escritura Sagrada e foram cumpridas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Há uma realidade espiritual que há de se cumprir. E como igreja do Senhor, até para que nós possamos ter raízes espirituais fortalecidas em Deus, porque o vento vai passar. E talvez o que a gente sente hoje de adversidade seja apenas uma brisa leve. Mas não se engane, o Senhor há de julgar os vivos, os mortos, vai julgar os anjos, vai julgar o mundo, vai julgar as nações, vai julgar a sua igreja. Eu sei que, queridos, o tema parece um pouco pesado, mas se nós como igreja do Senhor não atentarmos para as revelações da palavra de Deus e levarmos a sério o que diz a palavra do Senhor, vamos viver um evangelho superficial, sem comprometimento, sem uma entrega real, porque se tudo que eu quero de Deus é o que agrada a minha alma, eu não vou aprofundar, eu não vou buscar, eu não vou me submeter a nenhum tipo de exigência, não é de homem, não é da carne, não é da igreja, não é de pastor, é da palavra de Deus, que nos chama a uma santidade, que nos chama a um compromisso com o Senhor. E aí nós vamos encontrar situações bizarras, tanto pessoalmente quanto pela internet, de um evangelho falso, falsificado, mentiroso. É sério que eu estou falando. Aonde pessoas são levadas a posições de ícones e simplesmente elas não conseguem sustentar, porque é carnalidade. Então, meu chamado para a igreja, preste atenção, eu não vou aprofundar aqui. Eu sei que tem pessoas que podem ficar assim um pouco desconfortáveis quando a gente fala acerca disso. Mas se nós não orientarmos a igreja acerca das coisas que hão de vir, não teremos resistência, não saberemos resistir no dia mau. E aí simplesmente vamos nos acomodar a um sistema de mundo que nos encaminha, conduzidos pelo anticristo, conduzidos pelo falso profeta, conduzidos pelo espírito de engano, pensando que tem Deus, quando na verdade perdemos a boa nova. A fidelidade a Deus é questão de vida ou morte. E para ter a verdadeira vida que o Senhor propõe, nós precisamos estar conscientes da nossa realidade espiritual. O que para hoje, apenas isso, para hoje, apesar das verdades, muitas vezes incompreensíveis, que chegam até nós, que vêm da parte de Deus, ainda que eu não entenda, eu me submeto. Sabe por quê? Porque nós somos chamados a nos submeter à justiça de Deus. Quem é como o Senhor? Ninguém é como o Senhor, ninguém pode com Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todas as nações. E as coisas que acontecem, que Deus permite que aconteça, está dentro do projeto dEle, do plano dEle. E Deus é um Deus que no final das contas, Ele vai trazer julgamento a tudo e a todos. Então nós como igreja reunida aqui em nome do Senhor, nós precisamos compreender essas verdades. E hoje, entenda uma coisa, não importa o que aconteça, ainda que eu não entenda, eu me submeto a Deus, eu não vou desviar a minha atenção, eu não vou desviar o meu coração de Deus, porque não está acontecendo aquilo que eu queria que acontecesse, ou está acontecendo coisas que eu não gostaria que acontecesse. Eu me entrego a Deus nesse momento, mostrando ao Senhor que independente das minhas circunstâncias, a presença dEle é maior do que toda e qualquer circunstância. Se cada um de nós que aqui estamos pegar isso e colocar no coração como uma verdade absoluta e dizer, eu vou até o fim, eu vou ser fiel ao Senhor até o fim,
porque coisas boas nos acontecem, Deus nos presenteia, Deus nos abençoa, Deus nos livra, mas há situações que Deus pode permitir, e vai permitir várias situações na nossa vida, tanto é que elas acontecem, mas coisas piores podem acontecer, e eu não quero ser pessimista, eu não estou aqui para poder destruir a sua fé nesse Deus bondoso, não é isso, Deus é bom, a sua misericórdia é para todo sempre, e é por isso mesmo que nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele é bom, porque a misericórdia dele se revela na pessoa de Jesus, entende isso, querido? Então a nossa única forma de viver a justiça de Deus é através da nossa fé em Jesus, é a nossa fé em Jesus, apenas isso, é a nossa fé em Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, então apegue-se a esse Senhor. Queridos, se a casa está pegando fogo, sai fora da casa, se dá para jogar água, joga, se não dá, sai fora, deixa torrar tudo, mas de Jesus não abra mão, entendeu? De Jesus não abra mão, não, perdeu tudo, não importa, está vivo, observa, já perdeu tudo, aquilo que mais pesava, Deus o restaurou por quê? Deus restituiu em dobro, por quê? Eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Entenda isso, o seu Redentor vive, é Cristo Jesus. E o tempo que você vive aqui, honre ao Senhor, independente das circunstâncias. É claro que é para lutar, não é para cruzar os braços, não, está na mão de Deus. Isso não é fé, isso é entreguismo. Você tem que fazer o que você pode fazer com as forças que você tem, com a revelação que você recebe da parte de Deus. Óbvio que tem que ser assim, mas entenda que o Senhor está acima de todas as coisas, e a sua fé nele está acima de toda e qualquer situação. Nada pode roubar a sua fé em Deus, que se baseia em Cristo Jesus, que morreu pela sua salvação. Isso tem que estar pregado, fixado no coração. Porque é dessa forma que, primeiro, você vai receber força para vencer, força para lutar as circunstâncias da vida. E mais importante que isso, no pós-vida terrena, você vai estar para sempre com o Senhor, porque é promessa dele. É promessa dele. Mas você precisa vivenciar a graça de Deus através de uma vida de fé. Amém? Então fica de pé e vamos orar. Quantas vezes você não entendeu a vontade de Deus? Quantas vezes você pode até ter expressado alguma palavra de revolta contra o que estava acontecendo, até julgando Deus, no sentido de que Ele não está te enxergando, Ele não está te vendo. Mas os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, estão sobre você, estavam sobre você e estão sobre você agora. Por isso eu convido você a orar ao Senhor, a pegar-se a Deus em oração, sabendo que Ele é o bem mais precioso que você pode ter. Ele é o tesouro que supera toda e qualquer fortuna, todo e qualquer benefício, tudo aquilo que você pode sonhar é inferior à presença de Deus na sua vida. A presença de Jesus é para a eternidade. Não é por uma hora, não é por dias, não é por alguns anos. Não é para a sua vida terrena apenas, é por toda a eternidade. Ore ao Senhor. Deus, em o nome santo de Jesus Cristo, ó Pai, eu me apresento a minha casa e apresento a tua igreja aqui reunida. E te pedimos, Deus, que o Senhor alargue as fronteiras da nossa habitação, do nosso entendimento. Renova, Senhor Deus, o nosso entendimento espiritual, para que possamos nos apegar, ó Deus, para que possamos estar ligados, completamente conectados no Senhor. Oh Espírito maravilhoso de Deus, se não for o Senhor, como poderemos nós permanecer na tua presença?
se não for a sua graça em nossa vida, se não for, ó Deus, o anseio pela sua glória, se não for, ó Deus, a fé que o Senhor colocou em nosso coração, se não for a sua palavra, se não for o Senhor na nossa vida, como escaparemos nós? Se desprezarmos, se negligenciarmos tão grande salvação, Deus. Nós não queremos, ó Deus, negligenciar, nós não queremos, Deus, desprezar, nós não queremos rejeitar, mas nós precisamos do Senhor, do seu Espírito Santo, Deus. Sem o teu Espírito Santo nada podemos ser, sem Jesus nada podemos fazer. Por isso, Deus, Pai, nós estamos aqui, nós te louvamos e agradecemos por tudo quanto o Senhor já fez na nossa vida, mas o que há de mais precioso, e nessa noite, Deus, essa igreja recebe esse entendimento, que mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa, está o Senhor que fez céus e terra, o Senhor que nos deu Jesus. Oh Senhor, que esta fé em Cristo Jesus como nosso Salvador, como Senhor, nós nos entregamos, nós renovamos a nossa entrega nessa noite, Deus, porque nós queremos vivenciar a presença da glória do Senhor. Nós queremos, Deus, Pai querido, sabemos que o Senhor está atento às nossas necessidades, às nossas circunstâncias, sabemos que as nossas capacitações vêm do Senhor. Então o Espírito de Deus continue trabalhando em nós, fortaleça-nos, Deus, para vivenciar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor permite que chegue até nós. Fortaleça-nos para resistir, fortaleça-nos, Deus, para que nós possamos atravessar, para que nós possamos vencer, ó Deus, no Senhor. Derrama sobre cada irmão, sobre cada irmã, Pai, que aqui está, que está recebendo essa mensagem, as pessoas, ó Deus, que estão recebendo, que vão receber por meio de gravação, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, alcance essas pessoas e fortaleça-nos, Deus, em sua presença, para que a sua glória